pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Como vocês sabem, devido à suspensão das aulas por conta do Covid-19, nós estamos impossibilitados de ter as nossas aulas presenciais. Por conta disso, eu estou gravando essa videoaula para dar continuidade sobre o que nós estávamos estudando antes de entrarmos nesse recesso forçado. Só para vocês lembrarem, nós estávamos falando sobre as mudanças que ocorreram na Europa feudal. Então eu dividi o capítulo 3 do livro de História, que é o assunto que nós estamos trabalhando, em 3 aulas, tá? Serão 3 vídeos que eu vou estar disponibilizando a vocês para que vocês possam dar seguimento ao estudo de vocês, tá ok? Então vamos lá. Bom, a gente estava falando antes do recesso forçado por conta da pandemia sobre as mudanças que vão ocorrer na Europa feudal. E eu não sei se vocês lembram, mas eu comentei com vocês que essas mudanças estão relacionadas a uma série de fatores que nós já vimos e aqui nós vamos relembrar alguns desses fatores. Eu poderia destacar para vocês aqui, por exemplo, que essas mudanças que vão ocorrer na Europa feudal, elas acontecem a partir do século XI e a Europa passa por mudanças significativas. São 2 mudanças significativas que nós podemos destacar aqui. A expansão das áreas de cultivo, devido à derrubada de florestas e à drenagem de pântanos, ou seja, com a derrubada de florestas e com a drenagem dos pântanos, nós vamos ter novas áreas que vão ser utilizadas para a agricultura. Além da expansão das áreas de cultivo, nós temos também o desenvolvimento de importantes inovações técnicas, dentre elas a charrua, que é um arado de ferro com rodas usado no lugar do arado de madeira, a introdução do sistema de rotação trienal, que consistia na divisão da terra em 3 campos, deixando um deles de repouso, conforme o quadrinho que vocês podem observar aí na imagem aí ao lado, não é? Um novo método de atrelar o cavalo pelo peito e não pelo pescoço, que fazia com que pudesse aproveitar ainda mais a força do animal sem causar danos ao animal, né? No caso ao cavalo, principalmente o cavalo que puxava o arado, como vocês podem observar na imagem aí, e também o aprimoramento e difusão dos moinhos acionados pela força do vento ou da água, tá? Vale lembrar que você vai ter a utilização desses moinhos no lugar do moinho que era movido a tração animal. Então, isso vai fazer com que a produção de alimentos aumentasse significativamente, ou seja, o aumento das áreas de cultivo mais a difusão de inovações técnicas proporcionam um aumento da produção de alimentos. Consequentemente, as pessoas passam a viver mais. Por quê? Porque estão se alimentando mais, estão se alimentando relativamente melhor. As pessoas vivendo mais passam a ter mais filhos e, consequentemente, as mortes por doenças e fome praticamente desaparecem, reduzem-se significativamente. Continuando a falar sobre as mudanças na Europa feudal, nós temos como consequência dessas melhoras no campo o que a gente chama de revigoramento do comércio e o revigoramento das cidades, ou seja, o ressurgimento do comércio e o ressurgimento das cidades. Isso tem relação com as mudanças que ocorrem no campo, como eu já falei com vocês, pois como você tem uma melhora na produção e você consegue produzir mais com essas inovações que eu descrevi no slide anterior, nós vamos observar que não há necessidade de tantos trabalhadores assim no campo, o que faz com que muitos desses trabalhadores se dirijam para as cidades. Ao se dirigirem para as cidades, esses trabalhadores acabam se tornando artesãos ou mercadores. Então, eles se dirigem para as cidades e na cidade vão ter que encontrar no meio de sobreviver, encontrar uma forma de ganhar a vida e lá eles vão se tornar artesãos ou mercadores. Quando eles se dirigem para a cidade, quando eles se dirigem para os centros urbanos, nós podemos observar o seguinte, que a partir do momento que eles se dirigem para os centros urbanos, nós vamos observar, por exemplo, que ocorre a troca de mercadorias entre o campo e a cidade. Com isso, nós temos ali, vamos dizer, o início do ressurgimento do comércio novamente a partir desse momento aqui. Consequentemente, nós temos o estímulo ao artesanato, o estímulo à produção artesanal nas cidades e também um estímulo ao comércio local e à vida urbana. Bom, continuando aqui, nós vamos observar que nós vamos ter no século XI uma intensificação do comércio de longa distância e as principais rotas do comércio que nós observamos são as cidades italianas ao Oriente, ou seja, os produtos, as especiarias que vinham do Oriente chegavam nos portos ou da Palestina ou do norte da África, em Alexandria, no Egito,
né, nas cidades ali que são banhadas pelo mar Mediterrâneo. Dali, os comerciantes italianos, principalmente os genoveses e os venezianos, né, ou seja, os moradores de Gênova e os comerciantes de Veneza, vão pegar esses produtos e vão revender para a Europa. Então, uma das rotas comerciais é entre as cidades italianas e os portos do Oriente. Além disso, nós temos um comércio entre o sul e o norte da Europa por terra e entre as cidades do norte da Europa. Como vocês podem observar no mapa a seguir, a gente tem mais ou menos uma ideia de como é que se dava esse comércio. Então nós temos aí, por exemplo, as rotas comerciais genovesas, que é uma linha azul, uma linha verde, melhor dizendo, as rotas comerciais venezianas, que é essa linha rosa, as rotas comerciais da Liga Hanseática, que nós vamos já falar um pouquinho mais para frente, o que era a Liga Hanseática, que é essa linha azul escura aí, que fica no norte do continente europeu. Né? Nós temos rotas comerciais ali das caravanas que vinham da África, principalmente da região da África subsaariana, né? e tudo mais. Bom, com o aumento do volume do comércio, nós vamos observar também outras transformações. Então, se vocês puderem observar, nós temos uma série de transformações ocorrendo aí na Europa. Essas transformações são consequências, se nós olharmos, se vocês puderem observar, são consequências diretas justamente desse aumento da produção de alimentos que começou no século XI, dessas transformações, dessas inovações técnicas, do aumento das áreas de cultivo. Então tudo está relacionado com a possibilidade de se produzir mais alimentos. Lembrando, produzindo mais alimentos, as pessoas vão se alimentar melhor, vão viver mais, vão ter mais filhos, já não vão ser tão necessários assim no campo, então parte dessa mão de obra que estava trabalhando no campo agora vai para a cidade em busca de meios de sobreviver, de trabalhar. Chegando na cidade, tornam-se ou artesãos ou comerciantes e, consequentemente, nós temos o revigoramento do comércio, porque essas pessoas que moram na cidade precisam de produtos, precisam de mercadorias. Essas mercadorias ou vêm do campo ou são mercadorias que vêm do Oriente, são as especiarias que vêm do Oriente, que nós vamos falar durante muito tempo sobre esse assunto. Além disso, nós vamos observar que com o ressurgimento do comércio, nós temos novamente o ressurgimento das cidades. Só para vocês saberem, durante o início do período feudal, durante o início do período medieval, melhor dizendo, as cidades meio que são abandonadas. Lá no século IV, por exemplo, você vai ter, por conta das ondas de invasões de povos germânicos, dos chamados povos bárbaros, você vai ter as pessoas abandonando as cidades e se dirigindo para o campo, buscando a segurança no campo, já que as cidades eram os alvos preferidos desses povos, dos povos germânicos. Então muitas cidades vão deixar de existir, outras vão ter a sua população muito reduzida. Com o advento do século XI, nós vamos ter agora essas cidades voltando à vida. Novas cidades vão surgir e cidades antigas vão ganhar um novo fôlego de vida, como a gente pode observar aí. Então, com o aumento do volume do comércio, nós vamos ter o surgimento das feiras. O que são as feiras? Feiras é uma espécie de reunião de comerciantes de várias regiões da Europa e essas feiras duravam em média de 15 a 60 dias. Acontecia uma ou duas vezes por ano, reunia mercadores vindos dos mais diferentes lugares. Nós vamos observar que junto com as feiras, nós temos o surgimento da figura dos cambistas para realizar a troca de moeda, pois cada comerciante comparecia com a moeda da sua região. Então, como é que esse cambista fazia? Ele pegava essa moeda, colocava num banco de madeira, analisava a moeda, fazia a comparação da moeda com a moeda com que se queria fazer a troca e depois de fazer isso ele dava lá, a gente chama de troca monetária. Esses cambistas passam a ser chamados também como banqueiros, justamente por conta desse fato aí que eu acabei de mencionar. Bom, a partir do século XI, como eu já falei com vocês, as cidades passam a crescer e novas cidades passam a surgir. Algumas cidades nascem ao redor das feiras ou à margem de rios e outras nascem em torno do castelo de nobres ou de bispos. As cidades medievais elas eram chamadas de burgos e a gente tem que levar em consideração que esse processo de urbanização que começa a ocorrer a partir do século XI é um processo de urbanização lento, ou seja, ele não ocorre na Europa de um modo igual, não ocorre na Europa rapidamente e nem de forma igual, senão você vai ter regiões que você vai ter um processo de urbanização, enquanto em outras regiões esse processo de urbanização ainda vai ser muito lento e muito devagar. Bom, nós vamos observar o seguinte, que nas cidades, para se trabalhar nas cidades,
nós vamos observar algumas coisas que eu já vou falar um pouquinho mais na frente. Mas antes de eu falar disso, eu queria falar com vocês sobre o seguinte, que a grande parte das cidades medievais se localizavam nas terras dos nobres ou bispos, a quem esses moradores tinham que pagar impostos e prestar serviços. E aí o que vai acontecer? Para se libertar dessa influência, desse domínio dos nobres, essas cidades, esses moradores passam a lutar de várias maneiras. Ou usavam rebeliões contra o aumento de impostos, ou por meio da compra da carta de franquia, que é um documento que vai dar o direito de administrar a cidade. E de posse dessa carta de franquia, eles elegiam um representante, que normalmente eram comerciantes ou banqueiros. Nós vamos observar que nas cidades só se podia trabalhar se fosse trabalhar em um ofício se pertencesse a uma corporação. O que são as corporações desse período aí? Corporações são associações de profissionais de um mesmo ramo de atividade. As corporações protegiam seus associados contra a concorrência e amparavam na velhice ou na doença. Nós podemos dizer que existiam duas modalidades de corporações, a de comerciantes e a de artesãos. A de comerciantes também eram chamadas de ligas, e a de comerciantes mais rica que existia era a Liga Hanseática, que eu falei com vocês naquele mapinha lá, falando das rotas comerciais de longa distância. Bom, a de artesãos, ela era dirigida por mestres. Esses mestres estabeleciam regras de ingresso na profissão, controlavam o preço, a qualidade e a quantidade do que ia ser produzido, evitavam assim a concorrência entre seus associados. Então, pessoal, essa foi a primeira parte da aula que eu falei com vocês sobre mudanças na Europa feudal que nós estávamos estudando na escola. Eu espero poder ter contribuído aí um pouquinho. Tão logo seja possível, nós vamos nos encontrar novamente e fiquem atentos aí que eu já vou disponibilizar a segunda parte dessa aula. Falou, pessoal? Um grande abraço para vocês, tudo de bom e até a próxima, se Deus quiser.